Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra os mártires vietnamitas. Dentre eles estão ali Santo André Dun Lac, presbíteros e seus companheiros. No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã, o evangelho vinha sendo anunciado desde o século XVI. Contudo, em 1625 até 1886, executados breves períodos de paz, os governantes daquelas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã, ou seja, começou-se uma perseguição aos católicos. Perseguição daqui, imperadores de lá, não querendo que os cristãos fossem cristãos, deveriam aderir às religiões pagãs. Então eles fizeram de tudo para destruir os cristãos. Quanto mais eles eram perseguidos, os cristãos no caso, maior o fervor, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. Vejam só, aí o Papa João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu, olha o número de mártires, 117 mártires. Entre eles contavam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispo, 50 sacerdotes e 59 leigos de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família, e alguns catequistas, seminaristas e militares. Deu para perceber, meus irmãos, o número de pessoas que foram martirizadas, que professaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, nós estamos caminhando para esses tempos e nós necessitamos muito rezar por nós católicos, para que nós sejamos fiéis ao Senhor até a morte. Que todos esses mártires vietnamitas que agora se encontram diante da glória de Deus, interceda por cada um de nós. Nós estamos hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 45 a 48. Precisamos notar, meus irmãos, que cada dia que passa, nós estamos nos aproximando, junto ali com Jesus, de Jerusalém. Ou melhor, Jesus agora já está em Jerusalém. Desde aquele momento em que ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, porque ele sabia que estava chegando o momento dele passar desta vida para o céu. Está lá no capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de São Lucas. Jesus começa a fazer essa caminhada. Ontem
nós vimos o quê? Jesus ali no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém e chorando. E dizendo que, infelizmente, ali o povo de Jerusalém não tinham percebido o momento em que foi visitada, o momento em que Jesus visitou. Fecharam os corações, principalmente as autoridades religiosas. Agora Jesus, entrando na cidade, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo. E aí, mais um motivo de decepção, de choro de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega no templo, ele começou a expulsar os vendedores. Por quê? O templo é o lugar aonde se oferecia o sacrifício, aonde os israelitas, ali, os judeus, entravam para oferecer aquele animal para aplacar a ira de Deus por causa dos seus pecados. E quando Jesus entra no templo, em vez de ele encontrar as pessoas rezando, as pessoas se voltando para Deus, oferecendo o sacrifício, porque tudo isso aconteceu lá no passado, quando Davi, ele olhou para o palácio onde ele morava e ele olhou para o lugar onde estava ali a Arca da Aliança, que se chamava o Tabernáculo, e ele disse: não pode ser que eu, um ser humano, esteja num palácio tão magnífico, tão bonito, e o Senhor ali numa tenda. Porque, na verdade, esse tabernáculo era uma tenda, onde se encontrava a Arca da Aliança. Então, ele disse: vou construir um lugar melhor, um templo para o Senhor estar. Ele consultou o profeta, e o profeta disse que era isso mesmo, mas o profeta também falou que ele não poderia construir porque ele tinha matado muitas pessoas, e isso quem iria fazer era o filho dele, e realmente Salomão construiu o templo de Jerusalém, o lugar do oferecimento, o lugar da oração. Lá no livro das Crônicas fala que quando o templo foi construído, Salomão, ele entrou e ali ele fez a oração dizendo que naquele lugar seria um lugar de oração, onde as pessoas iriam para pedir as coisas de Deus, para louvar a Deus, para pedir perdão a Deus e para oferecer o sacrifício. Passado alguns anos, o templo foi destruído, depois ele foi reconstruído. Agora, Jesus entra no lugar. E o que é que ele encontra? Os homens vendendo animais, trocando a moeda sagrada, ou melhor, a moeda profana pela moeda sagrada. Me desculpe eu dizer, estava realmente ali no templo uma bagunça. Jesus, quando viu aquilo, ele não suportou. Ele se dirigiu àqueles homens, ele fez um chicote e expulsou todo mundo de lá. E aí ele traz essa palavra. Está escrito: minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Meus irmãos, a casa de Deus é casa de oração. Desde aquela capelinha até
a majestosa Basílica de São Pedro e tantas outras igrejas, basílicas, santuários construídos, ali é casa de oração. A primeira coisa, quando nós entramos, é nos dirigir, olhar para ali o centro da igreja. E em outros lugares estão ali do lado, onde tem a capela do Santíssimo, aonde Jesus está presente. Aquela luz vermelha é a indicação que ali, no sacrário, Jesus está presente. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando entramos na igreja é adorar Jesus presente na Eucaristia. E ali está o altar, aonde é oferecido o pão e o vinho, que serão consagrados, transubstanciados, ou seja, na hora da consagração, aonde o sacerdote celebra, faz a consagração, naquele momento em que ele impõe as mãos, invocando a presença do Espírito Santo, e o pão e o vinho se transformam, se transubstanciam na carne, o pão na carne, o vinho no sangue. Ali é oferecido o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote oferece esse sacrifício primeiramente pelos pecados dele e pelos pecados dos fiéis, dos católicos que estão ali. É um lugar de oração, de dedicação. Esse lugar não pode ser profanado. Quantas profanações vêm acontecendo? Aqui eu não quero nem dizer as aberrações que vêm acontecendo dentro da casa de Deus, até mesmo para as pessoas não ficarem escandalizadas, mas vem acontecendo profanações e profanações dentro da igreja. Dentro da casa do Senhor, onde Jesus está presente. Ali é o lugar do sacrifício. É o lugar da oração. A casa de Deus é um lugar onde se deve ter muito silêncio. Não é lugar de muita conversa. As pessoas ficam falando alto. Como se nosso Senhor não estivesse presente. É a casa de Deus. Não é casa de bingo, de se fazer bingo. A casa de Deus não é um lugar para se levar pessoas, para se fazer shows lá dentro, com músicas pagãs. Então se pode, ali é a casa de Deus. Hoje vem acontecendo, como eu disse, aberrações dentro da casa de Deus. E as pessoas têm perdido a noção de que na casa de Deus, Deus está presente. E ali é lugar de oração. As pessoas entram numa igreja, parecendo que está entrando no supermercado. E me desculpe eu dizer, como se estivesse entrando numa casa de show. Nós não podemos perder isso. Às vezes eu fico me perguntando como é que determinados párocos, aí sacerdotes, eles permitem que hajam gravações dentro da casa de Deus com teatros profanos, permitem que essas pessoas que fazem novelas façam gravações dentro da casa de Deus, fazendo coisas que vão contra a doutrina, contra o mandamento da lei de Deus. Ou seja, Deus precisa ser adorado, amado,
glorificado. E permitem de fazer gravações onde vão falando mal de sacerdotes, vão falando mal da doutrina da igreja. Eu não sei como determinados párocos permitem isso. Para quê? Para receber, para ter fama? Isso não é permitido. Não pode ser permitido. A casa de Deus é casa de Deus. Como Jesus está dizendo, eu vou repetir. Está escrito, minha casa será casa de oração. E vocês estão fazendo da minha casa um lugar de profanação. Tanto que na primeira leitura, que está no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, do versículo 36 a 37, e depois do 52 a 59, mas você pode ler todo este capítulo que você vai ver. Houve uma profanação na casa de Deus. E agora eles estão fazendo um momento de reparação, de reconsagrar o templo de Deus, porque ele foi profanado. A casa de Deus não pode ser profanada. Você, quando tem ido na casa de Deus, você tem consciência da presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus está presente na Eucaristia, como eu já falei antes, no sacrário. Mas o altar representa também Jesus. Ele que será oferecido em sacrifício. O ambão da palavra representa Jesus, Deus que fala a nós através do sacerdote. É assim, meus irmãos, a casa de Deus. E é belíssima as igrejas antigas, porque nas igrejas antigas existem belas obras de artes, onde tem ali as imagens representando aqueles santos que estão na glória de Deus agora. E ali nós vemos do lado das igrejas por dentro, claro, a via sacra. Tudo eleva a alma para o céu, para o coração de Deus. Na cúpula da igreja geralmente se tem pinturas da Assunção de Nossa Senhora, da Ascensão de Jesus. Encontramos também o Pantocrato, ou seja, Jesus sentado no trono da glória, como está escrito no livro do Apocalipse. Imagem de anjos, anjos e mais anjos. A Igreja Católica, ela não é uma igreja vazia como a igreja protestante. Você entra lá, tem apenas o lugar lá da palavra, o ambão da palavra, aquela coisa vazia. Não, a Igreja Católica, quando nós entramos, nós temos que ver lá Jesus crucificado, para lembrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Jesus ressuscitado, como tem colocado ultimamente. Em algumas igrejas nós vemos, em vez de colocarem lá Jesus crucificado, a imagem, estão colocando Jesus ressuscitado. Não, é Jesus crucificado que tem que estar lá. Como eu disse, para representar, para mostrar que ali é o lugar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E os sacerdotes devem se revestir de vestes solenes. Lá no Antigo Testamento, quando Deus começa a instituir a liturgia, isso aí nós vemos lá no livro do Êxodo, lá a partir, se eu não me engano, do capítulo 30 em diante, não, 29, aí por aí, depois vocês dão uma olhada. Aí ali vai se percebendo que Deus vai pedindo que o sacerdote tenha uma veste totalmente diferente, a veste solene. Por isso que nós sacerdotes devemos nos revestir de Cristo. E ali é a casula, a estola,
amido, o símbolo, tudo isso tem um significado importante. Por isso que o Curadas, ele, quando ia celebrar a missa, ele tinha os melhores paramentos. Paramento significa aquelas vestes próprias que o sacerdote usa para a celebração da Eucaristia. Mas no dia comum, no dia a dia, ele tinha uma batina surrada. Mas na hora que ele ia celebrar, ele ficava magnífico. Sacerdote não é para ficar celebrando missa somente de estola. A gente já ouve por aí lugares que tem assim, sacerdotes celebrando a missa só de estola. Só colocar a estola por cima ali da camisa, da roupa e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Para se celebrar a missa tem que se vestir dignamente, porque Jesus é o Senhor. Rezemos, meus irmãos, pela igreja. Rezem por nós sacerdotes. Quando eu digo por nós sacerdotes, eu estou incluído. Rezem, rezem e rezem. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Infelizmente, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido profanada. E é justamente o que Jesus fez aqui no Evangelho. A minha casa é casa de oração. E fez um chicote, expulsou os vendilhões do templo. A primeira leitura está lá também, o templo foi profanado. Eles estavam fazendo a consagração novamente do templo. Porque a casa de Deus é a casa de Deus. Como você tem se comportado na casa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.